Muito boa noite, queridos. Mais uma quinta-feira, hoje, 18 de junho. Estamos aqui ao vivo para mais um culto. Nesta feita, culto de ensino da palavra, tá? Quero contar com vocês todos para nós estudarmos juntos aqui a palavra do Senhor hoje. Hoje, João capítulo 18, né? Amém? Vamos estudar a partir do versículo 24, queridos. Sejam muito bem-vindos, os irmãos que estão entrando aí no Instagram, aqui também no Facebook da nossa igreja. Nós estamos aqui ao vivo. Tá bom, queridos? Digitando aqui a minha câmera. Pronto, tá bom assim. Vamos lá. Queridos, vamos fazer uma oração, tá? Nesse momento. Pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede e que a gente possa crescer, Deus, na graça, no conhecimento. Senhor, nós somos dependentes de Ti e precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a entender Tua palavra. Deus, eu coloco em Tuas mãos a vida de todos os irmãos que estão agora e aqueles que vão estar entrando também e acompanhar esse culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos lá, né? Vamos começar então. Amém? Como é que está o Facebook aí? Você me avisa, por gentileza. Amém? João capítulo 18. João capítulo 18. Muito bem, nós paramos semana passada, quinta-feira passada, tá? Nós paramos no capítulo 18, no 24, lembram? Né? Vamos reler aqui o 22, 23, 24, certo? Vamos lá, 22. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. A gente até falou sobre esses dois, né? Anás e Caifás. Na verdade, o sumo sacerdote era Caifás, mas Anás tinha muito prestígio, porque ele tinha sido deposto, né, do cargo, né? A gente falou isso quinta-feira passada, né? Tá certo? Né? E o primeiro julgamento de Jesus Cristo foi justamente com Anás, né? Tá certo? Nos versículos anteriores falam aqui, né, como se deu o julgamento de Jesus Cristo, né? O começo do julgamento dele é uma coisa totalmente infundada, né? Coisas sem ter legalidade nenhuma, né? Tá certo? E aqui no 24 ele vai agora para Caifás, para também ser julgado lá por Caifás, né? Isso a gente viu, né, na quinta-feira passada. Vocês estão lembrados, né, queridos? Amém? Nós vimos na quinta-feira passada, então, né, acompanhando aqui o que a gente falou na quinta-feira passada, certo? Então, vamos ver. Vamos continuar a leitura, tá? Amém? 25. Vamos ler o 25 agora, 18, 25.
E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E o 27, Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Bem, aquilo que Jesus Cristo tinha anunciado, né, antes de acontecer, Jesus Cristo também era profeta, né, homem de Deus, que sabia as coisas, né, que operava na onisciência, na onipotência, né, então previu, né, a negação do apóstolo Pedro, tá certo? Né? Pedro achou melhor negá-lo, né? Se você for ler mais tarde a vida de Pedro lá em Atos, você vai ver um outro Pedro ali, né? Cheio do Espírito Santo. Bom, agora Jesus está diante de Pilatos, né? O governador romano lá, que era o responsável na administração daquela época ali na Judéia, né? Amém? Então ele está agora diante de Pilatos. O versículo 28 diz, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. É engraçado que o julgamento de Jesus Cristo ele durou toda a noite, isso era totalmente ilegal, ninguém podia ser julgado pelas leis de Moisés à noite. Isso é uma coisa totalmente absurda, mas quando os homens querem, eles usam dessa artimanha, dessa malícia, né? Meu Deus, que mundo terrível esse que a gente vive, né? Por causa do pecado, né? O pecado, ele simplesmente, né, afundou e afunda muita gente. Então, está aqui agora Jesus perante Pilatos, né? Os oficiais romanos iniciavam seu contato com o público, especialmente seus, né, clientes, ao romper do dia, né, cedo, diz o texto, cedo de manhã. Isso não é nenhum exagero. A aristocracia, vocês precisam entender, irmãos, a cultura da época, para fazer uma boa exegese dos textos, certo? Então, aqui a aristocracia sacerdotal que controlava a Judéia, né, para os romanos, só lembrando que Mateus, ele era judeu e trabalhava para os romanos, né? Pra você ter uma ideia. Por isso esse ódio, né, pelos publicanos, né? Tá certo? Porque eles eram, de certa forma, inimigos, né? Porque eles trabalhavam, faziam, assim, entre aspas, o jogo sujo, né? Cobravam impostos da própria nação. Trabalhavam para o Império Romano, né? Certo? Então entendem. Então protestar, né, diante de Pilatos, em comissão, normalmente produzia efeito, porque um túmulo era a última coisa que ele desejaria. Aqui o pretório era o velho palácio, o palácio de Herodes, o grande, né, utilizado pelo prefeito romano quando em visita a Jerusalém, procedente de Cesareia, durante os festejos, tá? Queridos, nós estamos aqui falando sobre, você que está entrando agora, nós estamos em João capítulo 18, nós paramos no verso 24 e 18, estamos dando continuidade. O que nós estamos fazendo aqui é estudando sim uma abordagem analítica sobre a divindade de Cristo no Evangelho de João. Você que está entrando agora, né, para você ficar ciente de onde é que a gente está, não ficar assim meio perdido, tá certo? Ok? Você que perdeu as lives passadas, todas essas lives elas ficam gravadas no YouTube, e a gente está estudando, né, desde o capítulo 1 de João,
né, na nossa série chamada Cristo em sua divindade, ok? Nós estamos provando, através das Escrituras, que Jesus Cristo é Deus. Amém? É isso que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus abençoe você. Não saia não, tá? Fique com a gente aqui nessa live, aprendendo aqui até 9 horas da noite. Beleza, queridos? Então, nós estamos falando, né, que da visita, né, do prefeito romano, né, quando ele visitava Jerusalém, né? Tá? Ele vinha precisamente para garantir a ordem, quando Jerusalém, em virtude dos festejos, estava superpovoado, né? Lembrando que naquele momento da morte, da condenação e morte de Jesus Cristo, era o momento da Páscoa, muita gente em Jerusalém, né? Tá, ok? E esse amontoado de gente em Jerusalém, né, por ocasião dos festejos, né, Jerusalém ele sofria constantemente o risco de motins e ameaças, né? Os judeus, né, observadores da lei, inclusive a aristocracia sacerdotal, não entrassem nesse palácio para que não fossem maculados, ficando assim proibido de comer a Páscoa, né, se ajusta à prática judaica, né, ou seja, da não contaminação, como está escrito lá no livro de Levítico, tá? Então, mas um possível conflito com os outros evangelhos já levou a considerável debate quanto à data em que teria ocorrido a Páscoa descrita nas narrativas da paixão, né, cristã, tá bom? De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros livros, né, do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus já se havia alimentado da Páscoa com os seus discípulos naquela noite, na noite que antecedeu o seu julgamento, ao passo que, de acordo com João, os sacerdotes fazem plano de comê-la na noite seguinte. Bom, das muitas explicações da aparente discrepância, as duas mais importantes são provavelmente essas. Escute, primeiro, diversos grupos judeus dispunham de calendários diferentes e não comemoravam a Páscoa, tá, no mesmo dia. Então, isso era costume, né? Tá certo? Então, uma discussão sobre quando teria começado o mês, com base no surgimento da lua nova, também influiria na escolha do dia em que aconteceria a festa. Bom, o que a gente entende? Que alguns estudiosos opinam que os discípulos de Jesus celebraram a Páscoa com antecipação de um dia, sem contar, né, por isso, com um cordeiro abatido no templo, ou João, ou os demais evangelhos, provavelmente João, né, levantam aqui uma questão simbólica. João salienta que Jesus é o cordeiro pascual, né? O apóstolo Paulo depois confirma a declaração, né? A tradição judaica posterior também relata que Jesus foi crucificado na Páscoa. Certo, queridos? Mas esse relato poderia basear-se na época aproximada constante da tradição anterior. Bom, outra sugestão, irmãos, é de que João aqui emprega a palavra Páscoa, né, de forma um tanto relaxada, significando festa dos pães asmos, a qual vem logo, né, vinha logo após. Mas embora essa expressão fosse corrente, comer a Páscoa é uma maneira muito estranha de falar da ingestão do pão durante o resto da festa. Certo? Eu falei isso só para vocês terem uma ideia, né, da cultura da época, tá? Daquilo que é relatado em João e daquilo que os outros, né, falam também. Bom, aí vem o verso 29. Vamos ler o 29 de João 18. De João 18, 29. Tendo
Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Tá? Lembrando que Jesus foi primeiro para a casa de Anás, depois foi para Caifás, tá? Aí depois levaram-no para Pilatos. Agora ele está diante de Pilatos. O julgamento que durou um bocado, né? O julgamento de Cristo durou muitas horas. Você viu que durou a noite toda. Isso é altamente ilegal para a cultura judaica, né? Bom, no 29 aqui que a gente acabou de ler, agora Pilatos sai, né? E vai querer saber o que está acontecendo, tá? Bom, há o precedente, queridos, do oficial romano que teve de sair por respeito às susceptibilidades judaicas, no tocante às susceptibilidades, né? Se você depois puder dar uma lidinha, né, sobre, na época da história, tudo bem, tá? Mas se não der, não tem problema não. Não vai fazer nenhum prejuízo, não vai trazer nenhum prejuízo para o entendimento do texto aqui que nós estamos trabalhando. Ok? Bom, seria necessário uma denúncia oficial, veja só. Seria necessário uma denúncia oficial antes que Pilatos fosse solicitado a conceder audiência em determinado processo. É o direito legal, né? O direito romano não dispunha da figura do promotor público. O que o promotor público faz? Né? Ele é o responsável pela acusação, né, diante do Estado. Então o direito romano ele não tinha essa figura do promotor público, no sentido moderno da palavra, né? Hoje, você entende. Né? Hoje está muito em voga, né? Hoje vocês devem ter visto muitas notícias sobre o julgamento do STF com relação às fake news, né? 10 ministros optaram em continuar o inquérito, enquanto um, foi o Marco Aurélio, não quis, tá? Hoje foi a notícia aí da moda, né? Bem presente aí de hoje. Nós não vamos entrar nesse mérito, não, tá? Aqui não é política, aqui é teologia. Tá certo? Amém? Bom, então eu estava dizendo que o direito romano ele não tinha, né, a figura do promotor público no sentido moderno da palavra de hoje, né? Aquele que está à frente, certo? E agora ele dependia da iniciativa pessoal dos acusados para que fossem abertos os processos. Embora os retóricos pudessem ser encontrados para participar de um julgamento, seus serviços não eram patrocinados pelo Estado. Ok? Então, quem fazia a acusação diante, né, no caso de Pilatos, quem fez a acusação foram, né, as autoridades eclesiásticas. Eclesiástica não, que existe igreja, né? É uma redundância minha, da minha parte. Mas autoridades legais judaicas. Em levando Jesus Cristo à presença de Pilatos. Vocês estão entendendo? Não tinha promotor, né? No sentido, mas eles estavam fazendo o papel de promotor. Versículo 30 a 32. Vamos lá. 30. Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Que coisa que... Como é que é terrível a malícia, né? Vocês estão observando aqui. Então, Pilatos, ele considera a questão como matéria de direito religioso. Né? Ele dá logo o parecer dele aqui. Né? Isso é direito religioso, então procurem a lei de vocês para né, chegar a um consenso, chegar a um veredito. Daí a necessidade que o processo corresse numa corte judaica, se o réu alegar ser judeu, submetendo-se assim à jurisdição de um tribunal judaico. Era esse o procedimento romano em todo o império, queridos. Mas o que foi que aconteceu? O Sinédrio, né, que foi o responsável pelo julgamento de Jesus Cristo,
na pessoa de Anás, na pessoa de Caifás, que era o sumo sacerdote, ele agiu como o próprio Ministério Público, né? Levando, né? E já condenando Jesus sem ter direito à defesa, né? Vocês estão entendendo aqui a história? Né? Estão entendendo a história, queridos? Né? Você vê como os tempos mudam, mas a mentalidade do homem, a malícia do homem não muda, né? Os tempos mudam, mas a mentalidade do homem continua a mesma, a malícia do homem continua a mesma, né? Porque quando eles falam aqui, né, que a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, qual a intenção do coração deles? Hã? O que é que já estavam no coração deles, tinham colocado no coração deles? Me diga aí. Né? Já estava no coração deles a vontade de matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava perturbando a vida deles. Né? Eles não levaram Jesus a um julgamento para que ele tivesse ampla defesa, né? E um julgamento normal, né? Como acontece, onde você tem direito à ampla defesa, né? Direito constitucional, no devido processo legal. Mas não, eles já levaram com a intenção maligna de dar fim. Então, o que a gente observa aqui que Pilatos, né? Ele é igualmente conhecido por sua ausência de cooperação ao lidar com questões da religião judaica, né? Para ele não interessava, né? Para Pilatos não interessava de forma alguma entrar naquele mérito daquela questão, porque era uma coisa religiosa, né? Ele nem tinha essa autoridade, né? Não conhecia, né? A lei, né? A lei judaica, né? Certo? Bom, a menos que ele perdesse as rédeas da situação, né? Não teria necessidade de cooperar, uma vez que seu patrono, né? O imperador romano, ele controlava, né? No caso, Tibério, né? Que era o imperador romano da época, né? Controlava todo o Império Romano com muita força, né? Com poder, e quem se metesse na frente do Império Romano, eles passavam por cima como um trator. Então, se Jesus, aos olhos de Pilatos, estivesse causando alguma dificuldade na administração de Pilatos, eles não teriam, né, nenhum medo de passar por cima como um trator para destruir. Você vai ver isso pela própria perseguição romana depois na igreja, né, como eles mataram muitas pessoas. Tá? Bom, embora o que nós estamos falando aqui, essa questão já tenha sido, né, debatida, né, por muitos estudiosos do assunto, Roma aparentemente não permitia que as cortes judaicas aplicassem a pena de morte, exceto no caso de um gentil que se introduzisse numa corte íntima do templo. Né? Ok, queridos? Nós estamos aqui falando um pouco de cultura, para vocês entenderem, né, a história, como é que estava se passando. Então, eles podiam fazer o quê? O que o Império Romano podia fazer? Podia açoitar, entendeu? Provavelmente decretar uma pessoa como digna de morte. Mas as execuções não autorizadas por Roma eram totalmente ilegais. Então, o que os judeus buscavam em Roma, o quê? Era a legalidade da morte de Cristo. Era isso que eles buscavam, né? Então, cabia aos romanos julgar todos os demais tipos de ofensas. Eles não praticavam apredejamento, mas a crucificação na execução de não cidadãos denunciados por traição, cumprindo assim a palavra de Jesus Cristo sobre ser levantado, né? Lá quando vocês lerem lá em João capítulo 12, verso 32, só repetir, né? Repetir essa passagem aqui. No mesmo Evangelho de João, né? Jesus Cristo já tinha previsto a sua morte, como seria dolorosa, né? Em João 12. João 12. João 12, 32.
E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso, significando, o 33, e dizia isto, significando que morte havia de morrer. Então, Deus, ele sempre tem o controle de todas as coisas. Então, ali não foi um momento de coincidência a condenação de Cristo. Claro que ele teve que passar por isso para que se cumprisse as Escrituras, mas Jesus Cristo já tinha já predito como seria a sua morte. Só para a gente entender, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, mesmo naquele momento ali, né, onde Cristo foi, né, Jesus foi abandonado, né, pelos seus amigos mais íntimos, né, pelos seus discípulos, apóstolos, mas Deus tinha o controle da coisa. E o próprio Cristo fala, né, em João 12, 32, 33, a palavra, né, que foi cumprida, né, que ele fala: quando eu for levantado, atrairei a todos. Certo? Sim, Deus tem o controle, amém, queridos? Deus tem o controle de todas as coisas. Tá? O que mais aqui da história a gente pode extrair deste texto? Já falamos que os judeus, eles não aplicavam a pena de morte, né? Essas questões, né? Essas questões religiosas, né? Tá? Deixa eu ver o que mais que podíamos falar aqui. Sobre um direito aqui que, portanto, que esperaríamos que os defensores, né, de então do judaísmo, como por exemplo Flávio José, né, que é um dos pais da igreja, né, logo após a morte dos apóstolos, nós temos os pais da igreja, um deles era Flávio José, né, ele confirma isso tudo aquilo que a gente está falando. Então, normalmente, irmãos, apenas governadores e soberanos exerciam o direito da pena da morte, né? O direito que eles chamavam de direito da espada. Então, Pilatos tinha esse direito. Quem deu esse direito a ele? O Império Romano. Eles chamavam de direito da espada, né? Então, a posse desse direito por parte do Sinédrio não foi atestada no começo. E rabinos posteriores sempre idealizavam a situação jurídica inicial, mesmo forçando sua própria autoridade na leitura do período pré-70, né, que houve aquele invasão romana, né? Então, o direito de executar violadores no templo também era concedido quando se tratava de violadores de outros lugares sagrados, como o santuário, né? Certo? De Eleusios. Mas o direito raramente se estendia para além dessa violação especificamente. Tá? Então, o que nós estamos aqui alertando da cultura judaica com relação ao julgamento de Cristo, foi um julgamento totalmente ilegal. Foi algo que o próprio Sinédrio, né, as autoridades religiosas da época de Cristo, já intencionavam eliminá-lo, porque eles, segundo eles, já estavam causando um prejuízo enorme, né? Vamos continuar a leitura, 35 a 33 até o 35. Então, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, 35, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Aí ele pergunta, Pilatos, que fizeste? Tá? Bom, o que Pilatos está falando aqui com Jesus Cristo é um procedimento normal, né? Procedimento romano, né? Normal, denominado, né, cognitivo, certo? Ou seja, é um inquérito, né? Um inquérito esse que tinha por fim determinar o que foi realmente, né? O que realmente estava acontecendo. Ele queria tomar a parte, ele queria entender, Pilatos, né?
por que as autoridades judaicas, os principais sacerdotes, como ele mesmo fala aqui, tinham levado Jesus Cristo até ele? Ele estava querendo entender. Bom, ele era o prefeito, né? O governador. Ele tinha autoridade, então caberia a ele a decisão, né, final. Né? E tem mais. Havia um poder tão grande na vida de Pilatos que a decisão que ele tomasse, sendo certa ou errada, ele não tinha que dar satisfação absolutamente a ninguém. Entendeu? A menos que uma queixa fosse encaminhada diretamente ao imperador romano, César. Caso contrário, o que ele fazia, né, entendeu? Não era de interesse de ninguém, porque ele tinha autoridade, né? Ok? Bom, apesar desse poder que ele tinha, né, dado pelo Império Romano, apesar disso, ele, segundo o texto que nós lemos aqui, 33 a 35, ele investiga a questão. Os sacerdotes, eles acusam Jesus de reivindicar para si a condição de rei, que é uma denúncia de traição contra o imperador. Veja só o que as autoridades, os principais sacerdotes estavam questionando, né? É porque quem era o rei ali para eles era o imperador, né? César era o rei, né? Vocês estão entendendo? Né? Herodes Antipas, ele foi exilado simplesmente porque solicitou o título que o imperador anterior Augusto concedera a Herodes o Grande. Tá? Você veja como a malícia, né, no coração dos principais sacerdotes para condenarem Jesus Cristo. Verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. É a resposta de Jesus Cristo quando Pilatos perguntou: o que fizeste? Né? O que fizeste? A ideia aqui, deixa eu ler o 37 também, para vocês entenderem direitinho. 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse: não acho nele crime algum. Muito bem. Né? 36, 37 e o 38. Nós vemos aqui agora. Então, aqui, a ideia de que o reino de Jesus não se baseia na força política ou militar, né, repete-se através de Mateus, de Marcos, de Lucas, dos Evangelhos e João. Então, os ouvintes judeus, né, nunca captaram essa ideia, ou seja, esse sentido, né, em suas palavras. Afinal de contas, por que chamá-lo, né, reino, se não era político? Pilatos ouve o termo, né, verdade, e interpreta Jesus em outro sentido. Um filósofo mestre de outra coisa qualquer. Bom, como Roma e Pilatos, como cidadão romano instruído, Pilatos talvez soubesse que muitos filósofos retrataram-se a si mesmo como soberanos ou com ideias soberanas, tá, queridos? Embora ele próprio provavelmente fosse, talvez, muito, né, longe da filosofia, né, um pouco ligado a filósofos.
Eu acho que não estava nem interessado por isso. Tá? Talvez isso não tivesse, né, esse conhecimento filosófico que Pilatos tinha, não interferisse no julgamento ali. Você vê pela palavra de final quando ele disse que não achava crime algum em Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque ninguém podia ser mais anti-revolucionário na prática do que um filósofo, né? Do que um filósofo, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Estoico, né? Por mais antissociais que fossem os ensinamentos da escola cínica, né? Verdade na tradição judaica e no Antigo Testamento era a integridade da aliança com Deus. O conceito era muito mais abstrato aos ouvintes de Deus e talvez impraticável para muitos romanos. Isso soa, né, para Pilatos como algo, quando ele diz o que é a verdade, no verso 38, ele simplesmente está ignorando Jesus, ignorando as suas ideias. Para ele aquilo é algo altamente sem sentido. A realidade dele era o quê? Qual era a realidade de Pilatos? O que ele enxergava? O que ele via? Poder, conquista de território, conquista de nações, aquisição de fundos, de dinheiro. Era isso que interessava a ele. A verdade de Jesus Cristo não interessava em momento algum a Pilatos. Tá? Ok? Bom, mas mesmo assim, o que é que diz aqui a Bíblia? Que ele vai se reunir com as massas, né? Pilatos vai se reunir com as massas para dar o veredito final de Jesus Cristo. Né? Ele diz aqui no verso 38, né? Não achei nele crime algum. Aí vem o 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Ou seja, era um bandido, né? Bandido. O direito romano, outro detalhe que é interessante, a gente entender essa história de direito, nós estamos trabalhando hoje aqui, né? O direito romano, ele proibia a traição, né? Ou seja, não a divagação dos filósofos sociais. Tá? Então, se Pilatos encarasse Jesus como um filósofo, a ele ali tanto faz como todos fez, mas eles levavam, né, em consideração a traição. Certo, querido? E você está vendo lá que o objetivo dos oponentes de Cristo, ou seja, dos principais, da liderança judaica, dos religiosos da época, é justamente levar o caso para Pilatos para provar que Jesus Cristo é um traidor. Né? Então, os fariseus, maliciosamente, né, eles tinham tentado fazer Jesus cair numa armadilha, perguntando a ele se era correto pagar impostos a César. Vocês lembram da história, né? Eles pretendiam encontrar base para acusar Jesus de ser um rebelde ou fomentar a rebelião em seus seguidores contra o Império Romano. Aqui, essa malícia é o diabo colocando no coração das pessoas, queridos. Né? Vou ler aqui o versículo 36. Tá?
Vou ler mais ou menos aqui o verso 36, tá? O meu reino, Jesus diz, não é deste mundo, mas agora o meu reino não é daqui. Então, vamos tentar entender mais uma vez esse versículo. Agora, aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, quando interrogado por Pilatos, se ele é um rei, Jesus responde fazendo uma afirmação sobre o seu reino. Veja a resposta que Jesus dá. Uma tradução melhor aqui seria assim, né? A minha realeza, porque né, reino é Basileia, né? Já falou sobre isso. Né? Basileia, que significa reino, né? Certo? Como a palavra hebraica Malkut se refere mais ao poder ou à autoridade soberanos e não a fronteiras geográficas ou étnicas. Então, entenda, Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não se origina no mundo. E sem seguidores militantes dispostos a formar um exército. Fica claro que Jesus não tinha nenhum poder político. Então, desta forma, Jesus, embora rei, não representa nenhuma ameaça à autoridade romana, queridos. Tá? É a realeza de Jesus, entendam, não é daqui, né? Ou seja, no grego, não é daqui. Ou seja, o que ele está falando com isso? O que é que o autor João está querendo nos ensinar quando ele diz, né, que a realeza de Jesus não é daqui? Ou seja, a autoridade de Jesus não tem a sua origem neste mundo, mas sim, escute, isso faz toda a diferença, no campo espiritual. Isso que os fariseus não entenderam. Um dia, a autoridade do céu será imposta sobre toda a terra e todos os seus habitantes. Mas isso não é agora, queridos. E o reino do céu ainda não chegou. Tá? Pilatos entende perfeitamente as palavras de Jesus sobre meu reino. Aí, olha o que Pilatos diz. Logo tu és rei? Né? Quando ele pergunta lá, e você é rei? Tu és rei? Tu és rei? Né? Isso que ele pergunta para Jesus. Né? Jesus é rei, nós sabemos que Jesus é rei. Mas o reino milenar é algo ainda futuro. Amém, queridos? O reino milenar é algo futuro. Tá? Onde Cristo será rei absoluto do universo todo. Tá? Aí não mais o reino do homem. Tá? Sim, o reino de Deus. Aí Pilatos, né, mais uma vez filosofando. O que é a verdade? Não sei se alguém já perguntou a você alguma vez o que é a verdade. Não sei se você já respondeu essa pergunta para alguém. O que é a verdade? Né, que é no verso 38 do capítulo 18. Porque o reino do homem se estabelece pelo poder. Tá? Se você observar toda a história da humanidade, as conquistas através de guerras foi pelo poder bélico, poder de exército, poder militar. Ninguém conseguia um território, né, se não exercesse poder sobre aquela outra nação através da sua força de guerra. Estão entendendo? Então o reino do homem se estabelece pelo poder. E o reino de Deus? Como é que o reino de Deus se estabelece? Você já parou para pensar? Como? O reino do homem, já falei, estabelece pelo poder. Né? Por isso que os homens buscam poder, mesmo que seja um falso poder. Né?
aqui hoje no nosso país, nós estamos enfrentando, infelizmente, conflito de poderes, né? O poder executivo, judiciário e legislativo, que se omite, justo por conta de interesses, né, pessoais. Tá? Então, o reino do homem estabelece pelo poder, e o reino de Jesus estabelece pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o grande diferencial, né? Especialmente a verdade salvadora, que as obras e as palavras de Jesus proclamam, falam, né? Nós conseguimos ouvir a zombaria na voz de Pilatos quando ele murmura que é a verdade, né? E em seguida se afasta sem nem esperar por uma resposta. Muito bem, um desdém, né? Ele olha para Jesus com desdém. Então, qualquer um que estivesse ali na situação de Pilatos, sem Deus no coração, olhariam para aquele momento e simplesmente zombariam, né? Zombariam de Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, agora uma coisa que Pilatos nunca percebeu quando ele afastou-se de Jesus, quando ele pergunta o que é a verdade e se afasta de Jesus, né, sem receber uma resposta de Jesus, a pergunta, o que é a verdade, é que ao deixar de ouvir a resposta de Jesus, ele perdeu a sua melhor oportunidade de encontrar a vida eterna. Né? Então, se você pegar na história aí, como é que Pilatos morreu, né, tragicamente, né? Porque ali ele teve a oportunidade de ter sua vida salva para sempre. Mas o que aconteceu com Pilatos acontece com muitas pessoas da nossa casa, que trabalham conosco. Quantas pessoas zombaram de você porque você disse que vai para a igreja aos domingos? Quantas pessoas zombaram de você? Ainda zombam da nossa fé, assim como Pilatos zombou de Cristo nesse momento. E veja qual foi o fim de Pilatos. Foi trágico. Fim trágico, né? Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente discernir o momento da nossa vida. Tá, queridos? E não desperdiçar, né, no mundo espiritual aquilo que Deus nos apresenta. Amém? Então, se ele tivesse ficado ali para ouvir a resposta de Jesus Cristo, né, eu não sei, né, como seria, mas alguma coisa teria acontecido no coração dele. Aí vem o versículo 40, né? A gente já leu tudo, né? No verso 40, quando eles decidem, né, qual dos dois eles queriam, se Jesus ou Barrabás, né? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. Barrabás. Este não, mas Barrabás. Barrabás, segundo o texto, era um salteador, ele tinha participado de uma rebelião. O texto grego simplesmente identifica Barrabás como um letes, ou seja, a palavra que era reservada para homens violentos, né, ladrões, piratas, né, soldados embriagados, insurgentes. Então, pelo texto grego, Barrabás não era uma pessoa bacana, não era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, era um salteador, um homem perverso. Então, embora a população judia em geral pudesse ter encarado Barrabás como um lutador pela liberdade, entre aspas, né? Certo?
a literatura do século I deixa claro que os sumos sacerdotes repudiavam as ações de tais nacionalistas ativos, com o objetivo de acomodar-se aos romanos que governavam. Portanto, quando Pilatos sugeriu que poderia soltar Jesus ou Barrabás, ele imaginou que os líderes religiosos tinham acusado Jesus e iriam pedir que ele soltasse a Cristo, em lugar de arriscar-se a libertar Barrabás. Está entendendo? Quando Pilatos coloca Cristo e Barrabás, os judeus jamais pediriam Barrabás, pelo seu passado pregresse, pelo passado de horror que ele tinha. Então, Pilatos justamente ele quer forçar os judeus a libertarem Jesus, porque ele disse que não tinha visto crime em Jesus. Você está entendendo? Agora, como Pilatos não conhecia o coração do homem só quem conhece é Deus, como Pilatos estava errado, né, irmãos? E como a escolha exibe, né, inconfundivelmente o caráter dos inimigos de Jesus, em lugar de procurar libertar aquele que tinha curado o povo de Deus e expulsado demônios, o que acontece? Os líderes escolheram a libertação de um homem violento e assassino. Irmãos, quando a gente não faz a escolha certa, diante de Deus, a gente sofre. Tá? A gente sofre. E por a nação judaica ter rejeitado Jesus, eles sofrem até hoje. Até hoje. E vão sofrer na grande tribulação. Então é muito importante que eu e você aprendamos a escolher corretamente. Amém? Amém, queridos? A gente nunca deve se deixar levar pela massa de manobra. E muita gente, infelizmente, é levado por quê? Por massas de manobra. Não? Muita gente, infelizmente, deixa-se levar, né? Conduzir-se. Quantas pessoas, né, dentro de determinadas igrejas, né, eu estava vendo hoje, até comentei com a minha esposa, um amigo nosso, fazendo uma live, né, falando, né, de Mateus 24:14, como se Cristo não voltasse ainda, não voltou ainda para arrebatar a igreja, porque a igreja não cumpriu ainda, né, o chamado de Mateus 24:14, totalmente errôneo. E falando também que Deus iria, né, nestes últimos dias derramar uma unção bem forte sobre a igreja, uma unção de avivamento e tal. Meu Deus, onde é que eu encontro isso na Bíblia, hein? É muita sonhadeira, né? Muita confusão doutrinária. Amém? Bom, eu acho que vocês entenderam, né? Quando Pilatos coloca Barrabás e Cristo. Porque ele sabia, pelo passado ruim de Barrabás, que aquela multidão iria libertar Cristo. Mas foi o contrário, né? Como Pilatos estava errado. Amém? Bom, assim terminamos mais um capítulo, né? Próxima quinta-feira nós vamos para o capítulo 19, né? Próxima quinta-feira, capítulo 19. Então deu tempo aqui, né? Para a gente ver direitinho alguma coisa, né? Amém? Espero que tenha ficado alguma coisa aí na mente dos irmãos. Amém? Na certeza de que Ele está conosco, que Ele nos ama e que Ele tem nos abençoado todos os dias da nossa vida. Bom, queridos? Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, lembrando aí do nosso encontro, domingo, né? Do nosso Café Solidário, mas amanhã nós estaremos aqui de volta na nossa live a partir das 21 horas, tá bom, queridos? 9 horas amanhã, a nossa live aqui
sobre escatologia. Estaremos falando aqui, né, do arrebatamento pré-tribulacionista. Ok? Não esqueçam, né, compartilhem, né, convidem, façam pequenos vídeos, né? Ok? Convide aí o máximo de pessoas que você puder convidar para estar aqui com a gente, né, aprendendo, né, corretamente as escrituras sagradas. Tá bom, queridos? Próxima quinta-feira será na igreja. Sim, será na igreja. Né? Estaremos lá na igreja quinta-feira, né? Terça-feira, né, já, né? Dia 22, né? Dia 22 agora eu estou enganado se de 22 é segunda ou é terça. Né? Estaremos lá na igreja já, tá bom? A gente vai ver como é que vai ficar essa logística aí. A gente vai estar falando no grupo da igreja do WhatsApp. Amém? Segundo o decreto, 20% da capacidade, né, irmãos? Estaremos lá na igreja, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, terça, nosso culto de oração e quinta-feira. Tá bom? Amém? Que Deus abençoe. Fica aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus, queridos. E até breve. Terça, dia 23. Valeu, Thaisa. Estaremos na igreja lá, terça-feira, nosso culto de oração. E quinta-feira, 25, né? Com João capítulo 19. Forte abraço a todos. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Tchau, queridos. Um abraço aqui especial para meus amigos do Facebook, tá? Eva Maria, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe cada irmão aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até mais.